Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia da semana, iniciando hoje o quarto bimestre do nosso livro de número 4, onde falaremos sobre trabalho e tecnologia. Página 150, Tecnologia que auxilia o campo. Neste capítulo, você vai estudar de que forma a tecnologia pode auxiliar na realização das atividades desenvolvidas no campo. Conversa vai. Você sabia que os alimentos que consumimos no dia a dia são produzidos com a ajuda de algumas tecnologias? Observe detalhadamente a abertura do capítulo e discuta com os colegas sobre as seguintes questões. O que será que o cientista está fazendo? O que mais chamou a sua atenção nessa imagem? Nessa imagem, a gente observa que tem um cientista no seu laboratório com algumas plantas e ele está usando uma tecnologia bem conhecida, um tablet. Com esse tablet, ele controla a temperatura do lugar, a água e o crescimento das plantas. E todo o seu trabalho será colocado à disposição do campo posteriormente. Conversa vem. Você conhece alguma ferramenta tecnológica que contribui para a produção de alimentos? Se sim, qual? Como você acha que será o futuro da agricultura? Registre suas respostas nas linhas abaixo. Então, você vai pensar se você conhece alguma ferramenta que tem contribuído com a produção de alimentos no campo. E como é que você imagina que daqui a alguns anos será o trabalho agrícola? Você vai colocar aí suas ideias. 151. Agricultura. Podemos considerar a agricultura, de modo geral, como um grande avanço da humanidade. A agricultura permitiu que nossa sociedade se desenvolvesse e que o número de pessoas no mundo crescesse cada vez mais. Ao falarmos em agricultura, é importante lembrarmos que nossos ancestrais dependiam exclusivamente dos recursos produzidos pela natureza e, portanto, viviam da coleta de vegetais e da atividade de caça de animais. Estudos apontam que a atividade agrícola, caracterizada pelo cultivo de plantas e pela criação de animais, começou a ser praticada há cerca de 12 mil anos, na região da Ásia conhecida como Crescente Fértil, que fica entre dois importantes rios, o Tigre e o Eufrates. Observe o mapa ao lado. Aqui nós temos o mapa dessa região da Ásia, conhecida como Crescente Fértil. Aqui nós temos o rio Tigre e aqui do outro lado o rio Eufrates. Possivelmente nessa região aqui foi que começou a se desenvolver o trabalho agrícola. 152. Tecnologia e produção de alimentos. No início, a vida dos seres humanos era mais difícil, pois dependia exclusivamente dos produtos fornecidos pela natureza. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, houve aumento na disponibilidade de alimentos, gerando o que chamamos de excedente, em que se produz mais do que é necessário. Com isso, nem todas as pessoas precisaram se envolver na tarefa de conseguir recursos para a sobrevivência, e algumas puderam se dedicar a aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e os diversos objetos. Podemos admitir que novas tecnologias usadas na agricultura possibilitaram que atualmente tenhamos diversos confortos à nossa disposição. Ao longo de toda a história, novos avanços tecnológicos foram sendo incrementados nos processos de produção de alimentos. De modo geral, esses avanços foram ocorrendo gradualmente. Porém, em alguns momentos e em diferentes espaços, eles foram impulsionados devido ao elevado desenvolvimento tecnológico. Mas isso não significa que estejam acessíveis a todas as pessoas. Embora estudos apontem que o arado foi criado há aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo, essa ferramenta continua sendo utilizada até os dias de hoje, em áreas menos favorecidas pelas tecnologias aplicadas ao campo. O arado, nesse caso aí, é feito com o animal, com a ajuda do animal. Eles vão passando esse instrumento que é muito simples, no caso da foto, no campo para preparar a terra. Então, ele foi criado há muito tempo, essa técnica, e hoje mesmo ainda é usada nas áreas, nas fazendas onde não se tem ainda muita tecnologia, porque esse arado foi substituído do animal para as máquinas. Revolução Verde, página 153. O que foi isso, Revolução Verde? Ao longo dos primeiros 10 mil anos da atividade agrícola, muitas modificações foram feitas e diversos incrementos técnicos e tecnológicos foram desenvolvidos.
No entanto, nada se compara com o que aconteceu a partir de 1950 e 1960. Esse período ocorreu pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, é considerado uma época pós-guerra, que aconteceu depois da guerra. Embora essa guerra tenha acontecido principalmente na Europa, no leste da Ásia e em parte do Oceano Pacífico, ela envolveu diversos países, inclusive o Brasil. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, revelou países vencedores e países derrotados, mas teve como pior consequência milhares de vidas perdidas e diversas cidades destruídas, na sua maioria na Europa. A guerra provocou destruição em muitas estruturas produtivas da Europa, e diante disso, grande parte da população começou a passar necessidade e até mesmo fome. Durante esse período, as pessoas passaram então a utilizar diversas tecnologias na produção agrícola, muitas desenvolvidas durante o período da guerra, com o objetivo de ampliar a produção e resolver o problema da fome que se agravava. Nós temos aqui uma imagem e embaixo diz: a destruição causada pela Segunda Guerra Mundial tornou difícil o acesso aos alimentos. Nessa foto podemos ver alemães procurando comida nos escombros do pós-guerra. Então houve uma grande necessidade de comida depois da guerra e aí começaram então a usar ferramentas tecnológicas para melhorar a produção e diminuir a questão da fome. Para saber mais, os efeitos imediatos na produção de alimentos foram tão significativos que renderam a Norman o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1970, quando as alterações ocorridas na agricultura, em especial nos Estados Unidos da América e em países da Europa Ocidental, ficaram conhecidas como Revolução Verde. Norman Borlaug, considerado o pai da Revolução Verde. Então, é esse homem que a gente observa aí na foto. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né, por causa dessas revoluções, dessa tecnologia colocada à disposição do trabalho agrícola depois da guerra. Com a Revolução Verde, ocorreram diversas modificações nas práticas agrícolas. A seguir, vamos conhecer algumas das principais. 154. Máquinas agrícolas. A partir do século XIX, surgiu o primeiro trator, impulsionado por um motor movido por combustível, inicialmente pela queima de carvão ou lenha nas chamadas máquinas a vapor. Os maquinários agrícolas antigos eram difíceis de ser produzidos e extremamente caros. Por conta disso, apenas os produtores mais ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, ficando a cargo dos trabalhadores braçais a maior parte do trabalho agrícola. Com o desenvolvimento de pesquisas, o vapor foi substituído por combustíveis fósseis, em particular o óleo diesel, que possibilita mais força ao maquinário. Os maquinários agrícolas se desenvolveram especialmente depois da Revolução Verde e atualmente vão além de tratores. Um exemplo de maquinário atual são as colheitadeiras, consideradas verdadeiras indústrias sobre rodas, uma vez que elas retiram o produto do solo e em seguida realizam uma série de processos de limpeza e separação de impurezas, enquanto continuam rodando pelo campo de colheita. Aqui em cima nós temos foto de um trator antigo, podemos observar as esteiras que possibilitaram a máquina enfrentar qualquer tipo de terreno. E aqui nós temos a foto de uma colheitadeira em funcionamento. Podemos observar que na parte frontal dessa máquina há lâminas que efetuam a colheita do material que é processado, limpo e depois transferido para caminhões transportadores, né? Então hoje nós vamos ficar por aqui no livro, certo? Nós passaremos agora a nossa ficha de atividades. Vamos trabalhar a ficha de número 95 e 96, muito simples. As imagens a seguir mostram diferentes formas de produzir alimentos. Marque um X nas imagens que representam tecnologia avançada para auxiliar na produção. Então, nós temos aqui 4 fotos. Qual é que representa ou quais representam tecnologia avançada no trabalho aí com a agricultura, né? Que usa alguma tecnologia. Dessas duas aqui, nós estamos percebendo que é a primeira, porque ele está usando aqui
um tablet, não é? Então, você vai marcar um X. E na segunda, obviamente, é esse aqui, que está usando um equipamento bastante moderno, né? Você vai marcar também com um X. 96. Complete corretamente a seguir as frases a seguir que tratam do desenvolvimento da agricultura. Com o aparecimento da agricultura, foi possível aprimorar e criar diversas o quê? Ferramentas. Diversas ferramentas. Foi possível criar diversas ferramentas que ampliaram a produção de alimentos. B. Antes do desenvolvimento da agricultura, os seres humanos dependiam exclusivamente dos o quê? Dos recursos naturais. Dos recursos naturais. Exatamente. O uso de tecnologia avançada permitiu que produzíssemos mais o quê? Alimentos. Mais alimentos para toda a população. D. A tecnologia possibilitou o uso de máquinas para colher as plantações. Entre essas máquinas estão os tratores e as colheitadeiras. Os tratores e as colheitadeiras. Preencha a cruzada a seguir utilizando as palavras que completam as frases da atividade anterior. Então, vamos ver se dá para fazer aqui. Essa primeira não vai dar para escrever aqui. Então, eu vou baixar um pouquinho, vou fazer, você coloca aí dentro da sua cruzada. Primeiro, A vai ser o quê? Alimentos. Então, nesse A aqui de cima, você vai colocar dentro da sua cruzada a palavra alimentos. Aqui, nesse A, alimentos. Nessa aqui que tem o R, nós vamos colocar ferramentas. Então, você vai colocar aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer. Ferramentas, ok? Desse lado aqui, a terceira, pegando esse E aqui, você vai escrever assim para baixo. Você vai colocar recursos. Vou botar aqui embaixo que não tem como escrever aí. Recursos vai ser aqui, pegando esse E. Vai ficar o R aqui em cima, aí recursos. Você vai escrever aí. Embaixo, recursos naturais. Faltou naturais. Você vai escrever isso aqui tudinho. Recursos naturais, ok? Aqui embaixo, pegando o T de naturais, você vai escrever colheitadeira. Colheitadeira. Vai ficar bem aqui. Dessa forma aqui, quando você escrever naturais, aí com o T de naturais você escreve colheitadeira, virado pra cá. E tratores. Essas são as palavrinhas que tem lá em cima e que você também vai encaixar aí na sua cruzada.
ok? Por hoje é só, façam no capricho, qualquer coisa pode nos procurar que vamos ajudá-los. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!